Fala galera, e aí, tudo beleza? Tudo certo aí com você? Lucas Xuxa aqui novamente, sou coach para vestibular, faço medicina na Unicamp e no vídeo de hoje a gente vai dar dando continuidade àquela sequência de vídeos que a gente viu conversando até agora, né? Que é justamente aí sobre os hábitos das pessoas, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Que realmente esse é um livro maravilhoso, incrível, né? Talvez eu tô fazendo essa síntese para você, mas se você talvez lá na frente tenha vontade de ler também, vai atrás, né? Ali de repente nas férias aí, quando você tiver, né, naquele intervalo de janeiro e fevereiro, que é realmente assim, foi maravilhoso o trabalho que o Stephen Covey, né, ele fez de realmente buscar quais que são os princípios, quais que são os pilares que norteiam a vida de pessoas que são altamente eficazes, porque sempre tem um padrão, né, e foi justamente isso que ele fez, ele extraiu a essência de quais que são esses padrões que as pessoas e hábitos que elas seguiam para conseguir ser altamente eficazes, altamente produtivas na vida delas. E no hábito de hoje a gente vai estar no quinto hábito já, a gente falou dos 4 hábitos primeiros, né, que foram os 3 primeiros hábitos que eram da proatividade, de você começar com o teu objetivo em mente, dar prioridade ao que é o mais importante primeiro, que eram os hábitos, que é uma coisa muito individual, muito particular tua, e depois a gente entrou numa esfera que é uma esfera mais pública, né, no sentido do quê? No sentido de como é que você se relaciona com as pessoas e com o ambiente que está ao teu redor para você conseguir ser o mais eficaz, o mais produtivo possível. E o quarto hábito que a gente estava falando era do ganha-ganha, né? Como é que você consegue estabelecer relações com as pessoas que realmente você pode enxergar os dois lados da moeda, né? Onde ambos possam crescer juntos, possam alavancar aí o seu progresso juntos, e não só ficar pensando em você ou de repente pensar mais no outro do que em você, né? Você sempre numa posição inferior, não. Como é que você equaliza isso para conseguir extrair o máximo desses relacionamentos? E o quinto hábito dá justamente, né, uma sequência em relação ao hábito anterior, porque no quinto hábito o que a gente percebe, o que ele fala, né, é você procurar primeiro compreender, depois você procurar ser compreendido. Então primeiro você busca compreender para depois você querer, né, que você seja compreendido. E se a gente for parar para olhar, né, na verdade, o que mais acontece na nossa vida acaba ocorrendo que a gente inverte essa moeda, né? Quantas vezes a gente foi falar com alguma pessoa, com algum amigo, né? E a primeira coisa que você fala, não, deixa eu explicar o meu ponto de vista primeiro. Deixa eu falar o que eu penso sobre isso, né? E muitas vezes, né, a gente acha que estava escutando o que a pessoa estava falando, mas não estava, né? Você estava escutando, mas no fundo você já estava muitas vezes pensando no que você ia falar depois, né? Meio quase com um monólogo interno que a gente fica às vezes numa relação, numa conversa, e nunca verdadeiramente a gente está escutando ativamente o outro, compreendendo ativamente o outro para depois querer que nós sejamos os compreendidos. E isso é muito legal entender, porque quando você inverte, né, essa moeda, assim, digamos, essa forma de você se comportar, é um processo muito mais eficaz. Você consegue ser uma pessoa muito mais produtiva, muito eficaz, né? Você acha que, na verdade, o que a gente pensa que se a gente parar para pensar, para parar para escutar o outro de verdade, para realmente entender de uma situação, a gente vai estar gastando tempo. Mas é o contrário, porque no momento que você realmente consegue entender as palavras, o pensamento, a ideia de uma outra pessoa, aí sim, o que você for falar para ela depois consegue ser muito mais eficaz, porque você realmente entendeu o ponto de vista dela. Então o que você fala, né, era realmente assim o que a pessoa precisava ouvir. Então a chance de você conseguir de repente influenciar ela é muito maior. E para ilustrar isso é muito fácil a gente ver num exemplo prático, né? Imagina que você vai numa consulta de um médico, né? Tô usando a medicina porque é o exemplo que está mais próximo aí de mim, né? E talvez de você que também vai prestar medicina, mas poderia ser qualquer outro profissional. Mas quantas vezes talvez você já não foi no médico, né? E assim, é claro que, né, existem ótimos profissionais, excelentes médicos, mas também existem vários e vários outros que talvez não sejam tão bons ou não são tão bons quanto nós gostaríamos. E isso é em qualquer profissão. Mas quantas vezes você já não foi no médico e ele mal olha para tua cara, né? Isso acontece. Normal, tipo, como falei, em qualquer profissão mesmo, não é só na profissão da medicina, mas a pessoa mal entra em contato com você ali, mal sabe teu nome e tal, e você já fala um pouquinho do teu problema e ele só já, entendi, tal. Em 5 minutos dali você já sai com uma prescrição, né? Você já sai com o tratamento do que você deve fazer. Será que esse tratamento vai funcionar? Será que esse tratamento funcionou pra você nessas vezes que você foi? E claro que às vezes o médico acaba acertando, porque é muito fácil de diagnosticar e tal, um problema mais comum, mas muitas vezes ele não acerta. Por quê? Porque ele não estava de fato escutando, nesse caso, o que o paciente estava falando. Qual que era a verdadeira queixa dele? Ele não parou para realmente tentar compreender quais que eram todos os sintomas.
aí do paciente, né? Ele tentou, não, já me parece isso daí, parece ser uma virose, parece ser uma gripe, parece ser uma gastroenterite, parece ser uma sinusite, de repente, vou dar um raio-x e mais um medicamento analgésico passador. E bem, né, a pessoa vai embora, não resolve o problema dela, né? Ela sente que ela não foi escutada, que ela não foi compreendida, e aí ela vai para outro médico e vai para outro médico, até que chega lá pelo quarto, pelo quinto, que fala, caramba, não, esse cara realmente parou para me ouvir. E é muito engraçado quando acontece isso, porque às vezes só no processo dele escutar atentamente o que a pessoa está falando e realmente tentar compreender o paciente primeiro, antes de dar o diagnóstico, antes de dar o tratamento, né? Para você conseguir dar um diagnóstico um diagnóstico fidedigno, que você realmente tenha a convicção naquilo que você está falando, você tem que ouvir todos os fatos, ou a maioria deles, os mais importantes pelo menos, aqueles que são os principais, né? Senão você vai dar um diagnóstico errado, e na medicina, se você dá um diagnóstico errado, o tratamento por consequência vai ser errado. Então pensa assim, imagina, para pensar o quanto foi ineficaz esse processo de você... Eu estou dando um exemplo hipotético, como eu falei, poderia ser qualquer profissão, poderia ser o teu mecânico, o teu advogado, que aconteceria exatamente a mesma coisa. Quantos profissionais você já passou na tua vida que não estavam ali verdadeiramente ouvindo o que você tinha para falar e não resolveram o teu problema. Assim você teve que ir para outro profissional, ir para outro, ir para outro, para outro. Veja quanto tempo e quanta energia você gastou nesse processo. Imagina se por outro lado, de repente, aquele primeiro médico lá, desde o início, se aquele médico desde o início, ele tivesse realmente parado para escutar o teu problema. Exatamente quais que eram todos os sintomas, quais que eram todas as tuas queixas e pegando realmente todos os detalhes do teu caso clínico ali, da tua situação que você estava no momento. Provavelmente a resolução do problema, o tratamento que ele teria indicado teria sido muito mais certo, porque o diagnóstico que ele teria feito seria muito mais convicto, com muito mais certeza daquilo que você tinha. E logo o teu problema teria sido resolvido muito mais cedo, com muito menos energia gasta, com muito menos tempo gasto, desperdiçado, dinheiro desperdiçado, né, que você teve que ir em várias consultas, se for ver por esse lado. Eu falei tudo isso, né, eu contei todo esse exemplo justamente para embasar. Porque se você adota uma atitude, um comportamento, não é à toa que esse comportamento, que esse hábito está no livro, de você procurar primeiro compreender, para depois você buscar ser compreendido. Isso vale para todas as suas relações, para tudo na vida. Se você adota essa atitude pro vestibular, sabe, quando você estiver estudando, quando estiver na sala de aula, quando você estiver aprendendo algo novo, você sempre com esse mindset, com essa mentalidade, fala, caramba, não, primeiro eu preciso compreender, antes de reclamar, né? Antes de falar que aquilo não presta, antes de falar que aquilo ali não tá certo, ou que você não concorda, não importa. Primeiro busque entender todos os fatos, busque entender o outro lado da pessoa, o outro lado que está ali por trás, seja pelo professor, seja pelo material que você está lendo, o livro que você está lendo, uma outra opinião contrária à sua que você está ouvindo, busque primeiro você compreender. Quanto mais você adota essa atitude, essa maneira de você se comportar, esse hábito, mais eficaz você vai ser. Você acha que você vai estar, de novo, né? Esse é o mito, essa é a falsa ilusão que você acha que você vai estar gastando tempo, parando para realmente prestar atenção, só que isso é uma ilusão. Porque se você realmente para naquele tempo, tipo, você precisa de 5 minutos para ouvir aquela pessoa, para ouvir aquele professor, para entender aquela matéria, se você realmente aplica esses 5 minutos para ouvir, você não tem noção da quantia de tempo que você vai estar deixando de gastar lá na frente. Porque você entendeu? Porque quando você não entende de fato, você entende uma ideia errada. E você continua indo com aquela ideia errada, né, por vários e vários caminhos, e as coisas acabam, né, não dando certo. E aí você, que nem da história do médico, você vai de galho em galho até que você, agora esse médico me ouviu, agora consegui resolver o meu problema, tá? Mas e quantas horas a mais eu gastei, né? Que eu poderia, na verdade, quantas horas a menos eu poderia ter deixado de gastar, caso desde o início lá realmente o problema tivesse sido compreendido como um todo, né? A solução já estava aí. E o mesmo vale para os estudos. Então, para esse vídeo ficar um pouco mais assim didático, né? Eu pensei em 3 princípios, em 3 assim coisas, princípios, valores, podemos dizer assim, e até como hábitos que você pode aplicar na tua vida desde já, como vestibulando mesmo, aplicando nos estudos, para que você consiga já começar a ter resultados em relação a isso. Os 3 hábitos que eu vou falar aqui são, primeiro, o hábito que eu vou falar é você se tornar uma pessoa adaptável. Eu sei que isso muitas vezes é difícil você desenvolver, né? Ser adaptável, principalmente talvez se você já está aí há algum tempo no cursinho, né? E ser adaptável é uma capacidade, é um treino isso daí, que você, antes de tudo, você aceita a vida do jeito que ela é. Você aceita os fatos do jeito que ela é. Por exemplo, né? Se aquela aula tá chata, se aquela aula não tá legal, você não tá conseguindo escutar o professor, não tá conseguindo ouvir tal.
Tem como você mudar a aula? Você vai conseguir mudar o professor? Você vai conseguir mudar a sala de aula? Você vai mudar de cursinho? Até poderia, mas olha o quanto mais difícil seria, não seria? Tipo, o trabalho de você mudar de cursinho, né? Às vezes a gente chega nesse ponto. E não estou dizendo que isso seja errado, às vezes esse é o caminho, né? Mas pensa quantas vezes a gente fica brigando como se fosse uma resistência, a gente fica resistente ao processo, a gente fica resistente à metodologia, né? Eu canso de ver aí nos vários e vários exemplos pelo canal, me mando e-mail, ou pelos meus processos de coaching também, os alunos que eu ajudo, né, diretamente, individualmente, através dos meus programas de coaching, o quanto eu percebo que, nossa, é incrível assim a porcentagem de alunos que ficam brigando com o método de estudo, com o material, com a metodologia, né? A pessoa já está num cursinho top, né? Se for ver aqui em São Paulo, um poliedro, um ângulo, etapa, e mesmo assim a pessoa continua brigando. Ela fala, não, porque esse material não tá legal, porque falta isso, porque eu acho que não deveria ser assim, eu acho que tá muito mais explicado. Não, agora como eu vou contra o material, eu não posso usar isso para estudar, eu vou pegar um livro, outro livro. Meu Deus, você percebe o quanto a energia que você vai gastando, criando toda essa resistência, porque daí você vai atrás de um livro X e livro Y, não sei o que. E quando se viu, você saiu totalmente do teu foco. Você está estudando coisas que nem caem no vestibular. O livro, por exemplo, tem muito exercício que não cai no vestibular, que foi criado pelo próprio autor. Eu costumo falar que estudar pro vestibular, para livro, que é um estudo direcionado, que você vai com uma tática pré-estabelecida, tem um roteiro, tem um procedimento, tem uma metodologia para você conseguir chegar e alcançar com sucesso a tua aprovação. Estudar por livro vai muito na contramão, principalmente para vestibulares, faculdades que já estão muito dominadas esse processo, como USP, Unicamp, quem trabalha no cursinho já sabe exatamente qual que é o processo que você precisa passar para conseguir chegar lá. E mesmo assim, eu canso de ver inúmeros exemplos de estudantes que ficam lutando contra isso e querendo estudar por conta, por livro e tal. E tem um monte de exercício em livro que não cai no vestibular, ou seja, você vai estar se auto-enganando, porque, porque eu tô agora estudando por livro, tô fazendo um estudo mais profundo e tal e tal. Eu digo o seguinte, se você não for prestar um ITA, um IME da vida, que são provas que são muito mais conceituais, que eles tentam extrair meio que quase a essência de cada conceito, de cada parte, de cada matéria, pegar matemática, não, ele vai querer que você deduza uma fórmula, por exemplo. Com o material do normal de cursinho, você não conseguiria fazer isso. Você precisa de um conhecimento profundo da matemática, até de nível superior, às vezes de cálculo, né, de integral, de derivada, para conseguir resolver esse problema. Aí seria outra história. Aí, de fato, o livro é até como uma parte essencial, mas tem os livros certos também, né? Não é qualquer livro que você vai pegar para estudar. Agora, para esses cursos, até pode ser qualquer lugar que você vai fazer medicina, não importa, que é super concorrido e tal. Não tem que ficar inventando moda, como eu costumo dizer, vai com o certo, vai com aquela metodologia que já foi provada. Pensa assim, quantas pessoas esse material, esse cursinho, essa metodologia foi capaz de aprovar? Não luta contra isso, isso é um fato concreto. É inquestionável, o número tá lá, dos aprovados. Ou seja, quando você olha para isso, que, né, a gente tá falando do hábito aí que tava, né, dentro do hábito de você procurar compreender antes e depois ser compreendido, tem esse negócio de você ser adaptável, né, que tá envolvido com isso. Você ser adaptável é isso, é parar de lutar contra a resistência, parar de lutar contra o método, parar de lutar contra o sistema. Pensa assim, se você não conseguiu ser aprovado com o método, o problema tá em você. O problema não tá no método, porque várias e várias outras pessoas conseguiram. Tá certo que o quê? Tem métodos com os quais a gente se identifica mais. Claro, tem métodos que você vai gostar mais, porque é mais a tua cara, fala um pouco mais a tua linguagem e tal. Mas, em geral, todos eles são muito bons e todos eles aprovam. Então, talvez aí o desafio tá em você encontrar qual é o melhor método para que mais se encaixe com você. Mas, mesmo assim, vão ter coisas naquele método que você não vai gostar. Qual é o caminho mais fácil para isso? Realmente ser adaptável em todas as situações da vida. E isso vale pro processo de vestibular como um todo, como pra vida. Porque várias coisas durante o teu ano de vestibular vão dar errado. Né? Várias situações que você gostaria que não acontecessem vão acontecer. De repente brigar com um namorado, com namorada, de repente um amigo, né, você deixa de falar com um amigo, ou alguma outra pessoa, né, claro que Deus não queira, a gente nunca espera por isso, mas sei lá, de repente alguém morre, alguém né, falece e tal, e aí você
né, fica desestruturado, fica desamparado, e muitas vezes a gente fica ali brigando contra isso, contra os fatos que ocorrem. Então aceita os fatos da maneira como eles são, encontre uma maneira de você se adaptar. Como que você se adapta? Mantendo uma mente aberta sempre questionadora, sabe? Sempre tentando entender o porquê, né? Mas por que é assim e tal? Por que não poderia ser diferente? Por que ele tá falando isso? Por que o professor tá falando isso, né? Por que ele acha que esse é o caminho e tal e tal? E tenta você se adaptar ao professor, porque o professor não vai mudar o jeito que ele é. Ele faz 20, 30 anos que ele dá aquela aula. O material também não vai mudar o jeito que eles são, pelo menos não de um ano pro outro. Leva 5, leva 10 anos para mudar o material. Então é isso, adota essa mente aberta e seja adaptável. Aceita as maneiras do jeito que são, aceita os fatos pelo que eles são e encontre maneiras, recursos para você se adaptar a isso. Essa é uma coisa que se desenvolve, vai ficando cada vez mais fácil. Segundo hábito aí, princípio, podemos dizer assim, que tem a ver com esse hábito aí de você procurar compreender primeiro para depois ser compreendido. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com a humildade. A humildade é uma peça-chave se você quer ter sucesso no vestibular. Principalmente se você já é uma pessoa aí que tá talvez há um pouco mais de 1, 2 anos estudando para o cursinho, já tá mais algum tempo se preparando. Principalmente nesses casos, a humildade é chave. Porque o que vai acontecendo com o estudante, né? Primeiro ano que ele entra para fazer o cursinho, tá, tudo novo, né? Não conheço professor, não conheço nada e tal e tal. E aí, ele vai meio que, assim, legal, né? Tudo novo, novidade, aceita tudo que tá ali, vai fazendo e tudo mais, só que não dá certo, não passa. Vai pro segundo ano de cursinho e já fala, nossa, tudo de novo, os mesmos professores, principalmente se fizer o mesmo cursinho, né? Mesmos professores, mesmas piadas. Aí você já começa a julgar, né? O estudante já começa a julgar. Fala, não, essa aula não precisa, essa não precisa, essa não precisa, tal. Já começa a selecionar. Fala, não, esse é o que tananã, esse é o que tananã. E vai criando quase que uma birra no processo, né? Volta quase aquele hábito anterior que a gente estava falando, seja adaptável, né? A pessoa fica cada vez mais travada ali numa preconcepção do que ela acha que deveria ser as coisas, mas não são. E vai se agravando, né? Tá certo que muitas vezes, né, isso pode ser que aconteça contigo também, de você falar, caramba, eu realmente não preciso dessa aula, né, e eu vou usar esse tempo para estudar alguma outra coisa. Mas, em geral, tudo, mesmo que seja a mesma aula, os mesmos exercícios, tudo, mesmo assim você pode aprender algo novo. Vou dar eu como exemplo, né? Eu tinha feito faculdade em engenharia antes já, eu tinha feito 4 anos de engenharia, falei, caramba, né, matemática e física tava borbulhando na minha cabeça, né? A minha mente estava programada de maneira totalmente racional. Nem por isso eu deixei de ir nas aulas de matemática e física, você acredita? Eu ia, mesmo que eu tinha muita facilidade, eu via assim 5, 10 minutos de aula, eu já conseguia entender, eu falei, não, caramba, já lembrava, até porque eu já tinha estudado aquele mesmo conteúdo, só que a nível superior, né? Em física, principalmente, a gente estuda quase que todos os mesmos conteúdos, só que vai um pouco mais a fundo em cada exercício. Mesmo assim, eu mantive minha mente aberta, falei, caramba, não, porque aqui pode ter alguma coisa nova ainda que eu não lembro mais e que isso vai me ajudar a acertar mais uma questão no vestibular, nem que seja mais uma, mais 2, né? Ou meia até, se for pensando nas dissertativas. Porque ali vai ter alguma coisa que eu vou poder aprender a mais. E de fato, toda aula eu parava para pensar no final, o que eu aprendi de novo aqui? E sempre tinha, por incrível que pareça, sempre tinha pelo menos uma coisa nova que eu tinha aprendido ali. Mesmo que eu estava muito bem naquela matéria. Tirava 8, tirava 9, 9,5, até 10 em algumas unidades, mas não importa. Porque sempre tem algo novo. Sempre você vai poder tirar algo novo. É aquela história, né? Quando você lê o mesmo livro 2, 3 vezes, sempre numa nova leitura você tem uma nova percepção. A tua mente expande. Pensa assim, você já tá lá para isso. Você tá pagando por aquilo se você estiver fazendo o cursinho, né? Então humildade aí é a chave. Mesmo que você ache que você já saiba algo, tenta olhar por outro lado, fala, caramba, suspende o julgamento, né? Como que você tem mais humildade? Você suspende o julgamento e se mostra aberto à experiência, sabe? E se coloca às vezes num nível que como se fosse criança. Lembra a curiosidade de uma criança? É isso, é você voltar para um estado de curiosidade. Mesmo que você já tenha domínio, aquele assunto, você esquece disso. Você fala, não, caramba, vou focar no presente, ele tá falando isso de novo. E pensar sempre assim, manter a mente ativa, como é que eu posso aprender algo novo, tirando disso que eu estou fazendo aqui agora? O que eu posso extrair de bom nisso? Né? E a humildade também é uma prática, é um valor construído. Não é a pessoa nasce humilde ou não nasce humilde. Não, é um valor construído. Vão ter várias e várias experiências na tua vida que você vai poder mostrar, poder praticar a tal da humildade. E isso vale para quando você também estiver na aula e ouvindo o professor, né? Porque muitas vezes você vai criando alguma trava com algum professor, algum preconceito, que você não gosta do jeito que ele fala, do jeito que ele se comporta, ou a
maneira, a comunicação dele não é tão clara como você gostaria, não é a maneira como você costuma se comunicar. Mas mesmo assim, é uma mistura do seja adaptável lá que a gente tá falando com humildade. Às vezes talvez você até saiba um pouco mais, saiba mais que o professor em determinado assunto do que ele, porque talvez você tenha feito faculdade naquilo, se for pensar, né, em algum assunto específico ali, ou você sabe muito mais porque você estudou aquilo. E nem por isso você pode deixar de aprender com ele. Nem por isso você vai deixar de aprender com ele. Você pode aprender, mesmo assim você ainda pode aprender com ele. Né? Isso vale nas conversas que você vai tendo com as outras pessoas ali no cursinho. Ou se você estiver estudando sozinho. Como que você, quando estiver estudando sozinho, como que você pratica a humildade? Quando você estiver lendo o teu material, quando estiver aprendendo, quando estiver estudando, quando estiver fazendo exercício, sabe? Nunca achar que você sabe demais aquilo e pronto, tá garantido, né? Esse não mexe mais porque tá garantido. Eu acho muito perigoso falar isso, sabe? Porque sempre tem algo a melhorar. Sempre, 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 sempre. Você tá com 80% de acerto, de performance em algo, vai para 85%, dá para ser 90%. Mesmo se estiver em 95%, mesmo se estiver em 98,9%, dá para ser um pouco a mais. Então mantém, claro que não é isso que você vai buscar, né? Porque você não precisa ser perfeito para passar no vestibular, nem é esse o caso. Eu acho que as pessoas que tentam ser perfeitos para passar no vestibular, às vezes é exagerado e são justamente essas pessoas que não passam. Você tem que focar em pelo menos ter, para medicina, por exemplo, 80%, 85%. E é isso. E manter essa faixa para todos os conteúdos que você for estudar, não só em algumas matérias, né? Então a humildade é algo que você vai praticando, vai aprendendo e vai ficando cada vez mais fácil e cada vez mais fluido. E isso daí é a chave para você conseguir crescer em qualquer coisa. Aquela pessoa que já chegou num nível e por vaidade, por arrogância, por achar que já está no topo, né? Às vezes, principalmente se teus resultados já mostram que você está assim bem acima da média, mesmo assim, nunca deixe de ter humildade, porque mesmo assim você vai poder aprender um pouco a mais, que vai te levar ainda mais para cima e vai te levar ainda mais próximo da tua aprovação. Esse pode ser a pontuação, porque de novo, eu sempre falo, pensa na preparação para o vestibular como se fosse um processo, não é um evento, não é um dia para noite. É por isso que eu falo, essas táticas malucas de tentar estudar, de tentar virar à noite, nunca funciona, porque isso daí são feitos para eventos, né? Você tem uma prova no dia seguinte, ou você tem que apresentar um trabalho no dia seguinte, entendeu? Você tem que fazer um negócio de um dia para o outro, assim. Aí sim, aí você precisa de velocidade, precisa de muito foco e velocidade. Pro vestibular, velocidade não é tão importante na preparação. A velocidade é importante no dia da prova, isso sim, mas naquele tempo que você tem, né? Aí 5 horas, 4 horas e meia. Mas na tua preparação, velocidade praticamente não quer dizer quase nada. Você tem que ir na direção correta e manter no teu nível, o teu padrão de qualidade. E uma das coisas que permite que você faça isso, cada dia, né, você dando esse pulinho a mais, crescendo mais, é sempre mantendo a tua humildade quando você estiver estudando. Quando estiver assistindo uma aula, quando estiver conversando com os teus amigos, trocando ideias, sempre, sempre. Sempre se mantenha aberto e disposto a escutar mais, a aprender mais, porque às vezes você ouve uma outra visão da pessoa que não é contrária a tua, é complementar. Em matemática, por exemplo, o que muito ocorre é que não existe uma maneira de resolver um problema. Pelo menos problema de matemática existe 3, existe 4. Já vi problema de matemática que poderia ser resolvido de 10 formas diferentes. Pensa o quão grandioso isso poderia resolver o mesmo problema de 10 formas diferentes. Por isso que eu falo, conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Se você realmente parar para pensar, analisar, né, fazer isso nessa seleção, conexão de ideias, sempre vai te levar num nível maior. O problema é que muitas vezes a gente fica ameaçado, né? Porque a gente acha que tem uma verdade, né? Pode ser, né? Por exemplo, você está na aula, já estudou por muito tempo aquilo, você já está muito convicto de algumas coisas. Às vezes é difícil quebrar essa convicção, porque você já parou muito estudando aquilo, e aí qual que é o erro que a gente cai? É no pré-julgamento. A gente já julga aquilo, pré-julga, né? Muito rapidamente, ouve uma coisa e já fala, opa, não é por aí, não, isso não me interessa e tal. Às vezes você acaba perdendo ali uma grande oportunidade de você estar aprendendo algo novo e de você poder estar crescendo, né? Então fica aí mais um hábito, aí um treinamento para você de um princípio aí de humildade que tem tudo a ver com esse negócio aí de você procurar compreender primeiro para depois só ser compreendido. Aí sim, depois que você já ouviu, já analisou e tal, e tal, e tal. E outra coisa também que eu queria falar aqui pra você, que ser humilde não é ter pensamento crítico, né? A pessoa acha, não, porque ele é humilde, ele aceita tudo, né? Ele não tem pensamento crítico. Claro que não, é justamente pelo contrário. É por ter o pensamento crítico que ele sabe justamente a hora de suspender esse julgamento e a hora só de ouvir, só de escutar, né? Escuta ativa, né? Uma coisa que você, para exercitar a humildade, é você ficar só escutando sem você falar nada, muitas
muitas vezes? Só escutando, só escuta. Escuta e não analisa, só ouve, só realmente tenta entender qual que é a outra visão de mundo da outra pessoa, né? É engraçado porque isso é uma... Né, na formação de psicoterapeuta que a gente faz, a gente treina muito isso, né? Infelizmente os médicos não treinam muito isso, os médicos não são muito treinados muito para ouvir, né? O médico é muito treinado para ouvir quais que são os sintomas e para tentar encaixar qual que é em geral, né? Claro que existem, né, exceções, mas em geral treinado para ouvir os sintomas e encaixar num determinado diagnóstico e tal. E o psicoterapeuta já é treinado mais para ouvir mesmo na essência, né? Aquele ouvir na essência é aquela escuta ativa de verdade para realmente tentar enxergar, tentar compreender qual que é o problema verdadeiro daquela pessoa, para depois você emitir um julgamento, para depois você talvez emitir a tua opinião ou direcionar, aconselhar, orientar da maneira que você acha que você deve orientar ou perguntar uma próxima pergunta e tal. Então essa escuta ativa é uma maneira de você realmente exercer a tua humildade, sabe? Não fala nada, fica só ouvindo e sem com aquele diálogo interno na tua cabeça, porque muitas vezes a gente tá ouvindo, mas a gente já tá, né, em vez de ouvir de verdade, tá pensando o que você vai dizer depois pra pessoa. Isso daí também, né, é totalmente contrário ao hábito de você primeiro buscar compreender, procurar compreender para depois ser compreendido. Beleza? Então, segundo aí, o primeiro que a gente falou foi seja adaptável, o segundo da humildade, e o terceiro, por último, que eu quero deixar aqui para você, é uma coisa que, nossa, parece que é muito, a nível teórico, conceitual, é fácil entender e falar, não, faz sentido e tudo, mas aplicar na nossa vida, talvez é uma das coisas mais difíceis que existe, que é a paciência, né? No ano do vestibular, principalmente, a tal da paciência. O que eu quero dizer, né? Assim, com a paciência pro vestibular, é você realmente respeitar que o processo de preparação para você ser aprovado no vestibular, antes de tudo é um processo, né? É um processo, não é um evento, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, é um processo que tem etapas, e se você tentar queimar uma etapa, muito provavelmente não vai dar certo. Né? E como isso, para ter isso daí como referência, a gente pode usar a natureza. A natureza é cíclica, né? A gente tem 4 estações do ano e agricultor, principalmente, né, o pessoal que mexe aí com a parte, com a área rural, de cultivo, de plantação e tal, sabe muito bem disso. Que ele sabe que existe exatamente o tempo de plantar, de regar, de adubar, de colher, e existe o tempo também de não fazer nada. Como, por exemplo, o inverno, né? Você colhe tudo e deixa o tempo passar. Pro vestibular vale a mesma coisa. Existem esses 4 movimentos, se for ver. Existe a época de você, né, plantar o que você tem que plantar, de, né, você aprender, conhecer e tal, ir mais a fundo, né? Existe aquele momento de você dar uma acelerada um pouco, aquele momento que você já não faz mais nada, né? Você fica quieto mesmo, tem momentos que talvez... Né? É claro que isso daí não pode durar uma semana, não pode durar 2 semanas, mas talvez tenha algum dia que você não esteja legal. E mesmo assim eu vejo, não, existem estudantes, né? O cara insiste em estudar, mesmo que não tenha tendo resultado. Geralmente é no final de semana e tal, acaba pegando alguma gripe. E é justamente esses momentos de você ficar quieto, não fazer nada, respeitar isso, respeitar aquele estado. É claro que você não pode ficar isso a vida inteira, né? Porque às vezes a pessoa usa isso como desculpa para não estudar e tal. Mas aí é você saber diferenciar, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E a paciência também no sentido de você não achar que você começando o ano, né? Naquele pique, naquela motivação e tal, você vai conseguir chegar mais rápido lá, que você vai chegar, ou com mais certeza você vai ter a tua aprovação. Pelo contrário, você tem que respeitar esse ciclo, né? E é muito engraçado porque agora começa a vir agosto, em setembro começa a vir uma desmotivada, né? Em geral, assim, nos estudantes, a gente nota uma média, claro, tem exceção aí, mas uma média que tem uma desmotivada, porque a pessoa começa a ver que chega perto do grande dia, aí, se for ver do Enem, que a grande maioria vai fazer, né? Que já é o primeiro, digamos assim, em novembro, né? E já fica ali apreensivo, falei, caramba, né? Parece que eu não sei, e bate aquela insegurança e tal, porque tem mais um monte de conteúdo para ver e tal. Mas, de novo, se você realmente fez a tua parte dia após dia, desde o início do ano, desde que você começou a tua preparação, a chance que isso aconteça é muito menor. Ou você vai acontecer também essa desmotivação, só que você vai saber lidar muito bem com isso. Porque você reconhece, sabe? Você vai saber reconhecer. Opa, né? Eu tô agora eu tô mal, mas opa, olha para trás. De novo, considera um processo. Desde que eu comecei, eu realmente estou se dedicando. Então, muitas vezes é isso, sabe? Você sair um pouco da experiência, nesse negócio da paciência, e realmente parar para analisar. Falar, caramba, o que está acontecendo agora é só do momento, é uma coisa fixa, é uma coisa definida, vai passar quando? Porque tudo passa. Na verdade, tudo passa,
né? Mas vai passar quando? Como é que vai passar? Né? O que isso realmente quer dizer, isso que está acontecendo comigo? O estado que eu tô agora, o estado emocional. Se eu não tô legal por quê? O que eu preciso fazer para melhorar? Será que eu tenho que fazer algo ou é só ficar quieto, esperar um pouco? Esperar, né, passar alguns dias, isso vai melhorar? E é isso que você vai adotando o caminho daí, mas sempre com muita paciência. De nada adianta se desesperar. Quando você perceber que você estivesse desesperando no teu processo de preparação, começar a querer buscar fórmulas mágicas, ou começar a achar que passar no vestibular é um grande sofrimento, é uma eterna, sabe, é dor que você vai ter que enfrentar, que é um castigo de Deus ou algo assim, sabe? Quando parte muito para esse lado emocional, né, imensamente, grandemente negativo, né, essa força, né, emocional negativa, pode ter certeza que você está saindo do teu caminho. E esse é o momento de você parar para pensar, né, que vem a paciência. Paciência, se for ver, né, tirar a etimologia da palavra, que é o significado da palavra, se for ver, é ciência da paz, né, paciência, né, é ciência da paz. Então, é justamente isso. Às vezes é você entrar em paz de novo. Como é que você entra em paz? É você entrar em paz de novo com esse processo, que você está muito turbilhado, com um monte de coisa para fazer e tal, e acha que não vai conseguir. Como é que você entra em paz e volta? E aí existem vários recursos, né? Por isso que eu sempre falo, é importante você ter um esporte, é importante você ter de repente, uma técnica meditativa que funciona muitas vezes igual a um esporte, né? Eu, por exemplo, sou um grande praticante de esportes, né? Fiz por muito tempo aí corrida, natação, corrida eu faço até hoje ainda, né? Musculação por um tempo, isso já não tanto, montanhismo, uma coisa que eu amo de paixão é montanhismo, né? O alpinismo, dependendo, porque você vai em montanha com gelo, né? Daí começa a chamar de alpinismo, mas para mim o esporte sempre funcionou como um grande ingrediente um ingrediente de meditação, né? De eu realmente entrar em contato comigo e realmente acalmar aqueles pensamentos, aquele turbilhão de pensamentos. É por isso que eu mantinha meu esporte ali, pelo menos 3 vezes por semana, porque era o momento que eu meditava. Era o momento que eu saía um pouco da situação do vestibular, né? E tal, e conseguia apaziguar meu pensamento, minhas emoções, me acalmar, me conectar com o meu eu de volta, e ao mesmo tempo, né, eu exercitava aquela técnica que eu passei para você da visualização, né, de ficar imaginando, caraca, né, como é que eu vou construir isso e tudo mais, e aquilo me energizava de volta. Então eu voltava tanto com a cabeça tranquila como com as emoções muito mais positivas. Então a sugestão que eu dou para você é isso. Muitas vezes é você ter uma técnica, ter um momento só para você, e às vezes não precisa de muito tempo, às vezes é 15, 20 minutos de você entrar em contato contigo, né? Porque, de novo, é você primeiro buscar você compreender o que está acontecendo com você, depois ser compreendido por alguma outra pessoa, por algum externo, mas primeiro você tenta se compreender, começa a entender o que está acontecendo com você, né? E isso é muito poderoso. Então é isso, faz algum exercício, alguma técnica meditativa, alguns fazem yoga, outros podem, sei lá, passear com o cachorro na rua e alguma coisa que realmente consiga ali te equilibrar e acalmar as suas emoções. Às vezes, de repente, sair com algum amigo para conversar, né? Até sexo, às vezes, é uma coisa que é muito... Tá certo que no vestibular, né? Fica um pouco, preparação do vestibular, fica um pouco difícil fazer isso, se não tiver namorado, namorada, mas é uma possibilidade também que ali, né, tem uma regulação fisiológica importante nesse aspecto. Beleza? Vou ficando por aí, espero que você tenha curtido aí esse vídeo, coloca teu like aqui pra mim, aí se você gostou, compartilha com os teus amigos, deixa aí teu comentário, né, me dizendo o que você achou e tudo mais, trocando ideia aí, o que se puder também adicionar, às vezes tem alguma outra sugestão, né, uma coisa que tem algum insight que você teve vendo esse vídeo. E o que a gente falou, né, nesse vídeo, só dando uma resumida bem rápido aí, foi que a gente falou do hábito número 5, que é você procurar compreender primeiro para depois você ser compreendido. Porque muitas vezes o que a gente fica num diálogo interno na nossa cabeça mesmo, pensando o que a gente vai falar, do que de fato escutar e perceber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Isso vale para quando estiver na sala de aula, quando estiver estudando, aprendendo sozinho. Às vezes a gente está estudando, está lendo alguma coisa e ao mesmo tempo a gente está com um diálogo interior ali, com alguma resistência com a matéria e tal, ou julgando que aquilo, ou pensando em outra coisa da vida, sai totalmente do momento, né? Então é isso. E as 3 práticas aí que você pode adotar, comportamentos e hábitos que você pode em relação a esse hábito 5 aí, para você estar potencializando isso na tua vida, são 3, né? Que é você se tornar cada vez mais adaptável ao processo do vestibular, realmente aí abaixar todas as tuas resistências, parar de lutar contra esse processo,
Porque quanto mais você se deixar levar, se deixar aberto e realmente procurar compreender primeiro e aceitar as coisas como de fato elas são, mais fácil vai ficar e mais rápido você vai chegar lá. O segundo é o exercício da humildade. Sempre você tem algo de aprender de qualquer pessoa do mundo. Eu lembrei de uma frase agora do Winston Churchill que ele falava, é que ele nunca conheceu uma pessoa na vida dele, todos não, Winston Churchill, caramba, né, presidente, né, da Inglaterra e tal, conhecia um monte de gente, falou que nunca conhecia uma pessoa que não fosse melhor do que ele, mais inteligente, melhor do que ele em pelo menos uma área da vida dele, né? Então sempre tinha uma pessoa que ele conhecia, né? Mesmo se for qualquer um jardineiro, um faxineiro, digo, não importa, por mais, às vezes a classe social, a gente fica muito preso na classe social da pessoa, né? Na classe financeira, isso não quer dizer nada, ela pode ser muito boa naquilo que ele faz, né? Então é ter humildade para você reconhecer que você pode aprender com qualquer pessoa, com qualquer situação nesse mundo. E por último, você exercitar a bendita paciência, que eu sei que é muito difícil, né? Esse eu falo de experiência própria mesmo, que também é um desafio para mim, a paciência. Como é que você faz isso? Realmente entender que a natureza é cíclica, que tudo é um processo. A preparação para o vestibular é um verdadeiro processo e você vai ter que respeitar as etapas. Se você tentar pegar atalho, queimar a etapa, muito provavelmente você não vai conseguir chegar lá. Principalmente, quanto mais concorrido, quanto mais difícil for entrar no teu curso, mais atento a isso você vai ter que estar, mais você vai ter que respeitar esse cíclico, né? Talvez em outros cursos um pouco menos concorridos e tal, você pega um atalho, né? Que nem eu falo, engenharia, por exemplo, se você focar em exatas e não estudar tantas outras matérias, pode ser que você passe, né? Indo mais para fazer exercício, bastante exercício e tal, pode ser que você passe. Agora, se quer pegar um curso super concorrido como de medicina, não tem. Para de buscar atalho, viva o processo, viva a cada dia, viva um dia por dia, mate um leão por dia, né? E no momento que tiver esse turbilhão de ideias, esse turbilhão de pensamentos, é o momento de você sair da situação. Como é que você faz isso? Busca algum esporte, busca alguma estratégia meditativa, pode ser yoga, pode ser a própria meditação, alguma atividade no teu dia que realmente consiga apaziguar, realmente consiga acalmar a tua mente, para que depois você consiga voltar com a cabeça limpa e pronto para produzir cada vez mais, estudar cada vez mais e aprender cada vez mais, porque com certeza é esse daí que é o processo da vitória. Então você tem um ano todo aí para você, que nem eu falo, vestibular é um treino de tudo, é um treino de mente, é um treino de emoção, é um treino aí dos conteúdos que você tem que aprender, é um treino de muitas coisas, é a batalha que você de fato, aí a maior batalha, talvez a primeira maior batalha que você vai enfrentar aí com você mesmo na tua vida. Então, por isso que também é um tão grande desafio assim, né? Vou ficando por aí, deixa teu comentário, coloca teu like e a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo hábito aí que eu vou estar postando aí para você na sexta-feira que vem sobre o hábito 6. Até mais, aí um grande abraço para você e desejo todo o sucesso do mundo. Manda bala aí que a gente tá cada vez mais perto aí de realizar o nosso grande sonho. Um abração aí, até mais.